Gênesis capítulo 15, no versículo 1, diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Meus irmãos, esse Abrão, cujo nome significava pai exaltado ou antepassado famoso, Deus o tornaria pai de uma multidão. O seu nome passaria a ser Abraão. E a esse é quem Deus chamaria de Abraão, no capítulo 17, já estava no vínculo de amizade com Deus. É interessante que Deus chama Abraão de meu amigo, e a linguagem de Deus com Abraão é a linguagem afetuosa. Deus diz a Abraão: não temas, Abraão, não tenha medo, né? Não fique atemorizado, não fique aflito, porque eu sou o teu escudo. Glória a Deus. Eu sou o teu escudo. Quem quiser se meter com você, primeiro tem que passar por mim. Fale com a pessoa que está ao seu lado. Não dá para falar muito de perto não, mas pelo menos sinaliza, né? Está com o pastor, estou com o Marco, não é nem para ele ler meus lábios, mas você pode declarar aí, né? Pode dizer assim: o Senhor é teu escudo, meu irmão. Glória a Deus. Quem quiser se meter com a gente, terá que passar pelo Espírito Santo, e não dá para passar pela pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. E Deus fala a Abraão: não temas, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. Deus está dizendo para Abraão que Deus mesmo era a sua riqueza, Deus era o seu grande galardão, Deus era o seu grande prêmio, Deus era seu grande tesouro. Meus irmãos, quando você é convencido pelo Espírito Santo da obra de Cristo, e os seus olhos se abrem, e você vê Jesus com a sua verdadeira identidade, porque o Jesus que o mundo cogita, não é o Jesus da Bíblia. O mundo cogita um líder, o mundo cogita um homem influente, o mundo cogita, né, alguém que fez o bem, o mundo cogita alguém muito especial na história, o mundo cogita alguém com enorme inteligência, mas essa visão de Jesus, ela é incompleta. Essa visão de Jesus, ela não é precisa. A visão que o Espírito Santo nos leva a ter, quando somos convencidos por Ele, pela pregação da palavra, é que Jesus é o verdadeiro tesouro da vida, Jesus é o verdadeiro galardão, Jesus é a grande descoberta, Jesus é o grande achado da existência. Jesus não é somente um líder, Jesus é a paixão do crente, Jesus é o desejo do crente, Jesus é o amado da nossa alma, Jesus é o tesouro escondido que nos foi revelado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Nós não estamos seguindo a Cristo pelo que Cristo pode nos dar neste
este mundo, mas nós seguimos a Cristo porque o queremos, porque Ele é tudo para nós, Ele é o desejo do nosso coração, Ele é a expectativa da igreja. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Você, quando olha uma pessoa que está na igreja, e essa pessoa, ela está na igreja com alguma expectativa deste século, olhando para este mundo, ela é semelhante àquelas pessoas que viram Jesus multiplicar pão e peixe, comeram e se saciaram, e de repente Jesus está se deslocando, e essas pessoas, elas estão indo atrás de Jesus, mas não estão indo atrás de Jesus porque finalmente descobriram sua identidade. Ele é o próprio Deus. Não, eles não estão seguindo por causa disso. Elas estão seguindo porque elas querem mais milagres. Elas querem que Jesus continue trazendo pão para matar sua fome física. Elas querem que Jesus continue trazendo prosperidade material neste mundo. Elas estão querendo que Jesus ainda faça algum tipo de maravilha para elas ficarem impressionadas. E a essas pessoas Jesus conhece e diz: vocês estão me seguindo não porque vocês viram os sinais e finalmente fizeram a descoberta e creram. Não, vocês estão me seguindo porque vocês comeram do pão e vos saciastes. E Jesus diz: olha, vocês deveriam trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Muito mais do que o pão e o peixe que Jesus multiplicou e deu aos discípulos. É bom fazer aquela transição e entender o que ele diz. Ele diz: eu sou o pão da vida. Não é somente o pão que ele deu e que matou a fome daquelas pessoas. Ele mesmo, Jesus, é o pão que mata a nossa fome. E é isso que Deus fala para Abraão. Deus diz: Abraão, eu sou o teu escudo e eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu sou o tesouro da tua vida. Eu sou aquele que te enriquece. Eu sou aquele que é a tua riqueza. Comigo estão todas as coisas, mas mais do que eu posso te dar, eu mesmo sou o teu amigo. Eu mesmo sou o teu tesouro. Eu mesmo sou tua riqueza. Ano de Abraão é ano de sermos amigos de Deus. Mas é interessante que Jesus nos leva a um relacionamento ainda mais intenso. Ele diz que nós agora somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Ninguém deve falar que é filho de Deus por criação, porque nesse sentido Deus criou todas as coisas. Deus é criador de todas as coisas. Essa filiação por criação não é a que Deus pretende. A filiação que Deus quer é aquela que nos identifica com Jesus, o Filho unigênito do Pai. A Bíblia diz que Jesus trouxe consigo uma multidão de irmãos, trouxe consigo uma multidão de salvos, que trazem a natureza de Deus, que são criados segundo Deus em verdadeira justiça e santidade, que tem o Espírito Santo. Essas pessoas Deus chama de meus filhos, Deus chama de filhos do Altíssimo. Nós somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, Jesus, porque o veremos assim como Ele realmente é. Aleluia! Que glória que Jesus traz. Jesus não nos coloca somente como amigos de Deus, mas Ele nos transiciona, Ele nos traz, Ele nos leva a uma transição e nos chama filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Ser filho de Deus significa que somos objeto do seu afeto, somos objeto do seu cuidado, somos objeto do seu amor, somos objeto do seu compromisso. Jesus disse que filho há quem o pai, se o filho lhe pedir, que pai há que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vocês que são maus sabem ter compromisso com seus filhos e cuidar dos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus.
o vosso Pai que está nos céus. Deus tem compromisso conosco, irmãos. Deus te cerca por todos os lados. Se você nasceu do Espírito Santo, se você nasceu de Deus, você não está neste mundo sozinho. Você não está lançado à sua sorte. Há olhos como que chamas de fogo que te acompanham por todos os lados, que vai aonde você vai e te cerca. Você não vê tudo. Um dia você saberá quantas vezes anjos de Deus foram ordenados para te guardar naquele beco, naquele caminho, naquele ônibus que você não viu, mas Deus está cuidando de você porque você é filho de Deus. Glória a Deus. Que prazer ser chamado filho de Deus. Nesse sentido, demos um passo adiante e podemos ser filhos de Deus e amigos de Deus. Quem tem filho sabe que é bom ter um filho que é seu amigo. E Deus disse: Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Esse é o ano de Abraão. É o ano de tornar o Senhor nosso bem mais precioso. Pastor, eu vou falar de promessa, porque quando a gente fala de Abraão, todo mundo pensa, lembra promessas, lembra abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É verdade, tudo isso está dentro da realidade. Mas quando você fala do ano de Abraão, por que não pensar também, é o ano de eu amar mais a Deus? Porque Abraão amava a Deus. Abraão amava a Deus. Eu estava conversando esses dias com a minha esposa, e eu estava falando sobre Jacó. Por que esses homens, Abraão, Isaac e Jacó, eram especiais? Por que esses homens marcaram o coração de Deus? Aí eu falei: você lembra, meu bem? Eu falei com ela: é como eu a trato. Eu falei: você lembra que Jacó perdeu o seu filho José? Na mente de Jacó, José tinha sido despedaçado por uma fera. Trouxeram-lhe a túnica de lindas cores, manchadas de sangue para Jacó. O sangue que estava naquela túnica era o sangue de seu filho querido, do filho que ele amava, do filho que ele tinha da esposa, que a princípio foi a que ele escolhera, e que foi resultado de oração e de súplica, e Deus deu aquele filho. Só que agora esse filho estava morto, estava, na visão de Jacó, despedaçado por um animal selvagem. E Deus guardou segredo. Eu falei com a minha esposa: meu bem, por que Deus escondeu isso de Jacó? Por que Deus não falou com ele? Por que Deus não contou para ele: teus filhos estão te enganando? Mas Deus deixou Jacó com a concepção primeira durante anos e anos e anos e anos. E eu, conversando com a minha esposa, falei: meu bem, hoje eu entendo, lendo a Escritura, eu consigo entender, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Deus tem o controle de tudo, e Ele trará glória para o nome dEle, e trará também riquezas, glória para a nossa vida. E olha o que acontece, passam-se os anos. José agora era governador do Egito, José agora era o primeiro-ministro, mandava nas terras de Faraó, um homem influente. Mas Jacó estava na escuridão do saber do que tinha acontecido com seu filho, até que alguém lhe traz a notícia: José, teu filho vive. Agora preste atenção, preste atenção. Diz a Bíblia que José manda carruagens ir buscar Jacó. Manda suprimentos para a viagem. Chega, inclusive, carruagens com batedores. Preste atenção na Bíblia. Olha como esses homens amavam a Deus. Jacó, quando ouve dizer e vê a carruagem, Jacó, ele se retrai. Nem José ocupava no coração de Jacó o lugar que era de Deus. Diz a Bíblia que Jacó não se apressa.
Jacó ele se retrai e não corre para entrar na carruagem. Deus teve que aparecer para ele em visão e dizer: Jacó, não temas em descer ao Egito. Você vai ver o teu filho José, ele vai fechar os teus olhos, mas eu vou te visitar e vou te trazer de volta. Jacó amava mais a Deus do que a José. Jacó esperava, aguardava mais em Deus e naquilo que Deus lhe tinha dado. A terra dos seus ancestrais que Deus prometera era mais as bênçãos espirituais, as relações espirituais de Jacó importava mais do que o seu tão filho tão querido José. E isso Deus nos ensinou quando Deus guarda o segredo de Jacó e só depois Jacó fica sabendo e é revelada a atitude de Jacó. A pergunta é, meu irmão, quem você ama mais, a sua esposa? Quem você ama mais, o seu marido? Quem você ama mais, os seus filhos? Quem você ama mais, a sua avó? Quem você ama mais, o seu netinho? Você é diferente desses homens. Você é diferente desses homens. Deus disse a Abraão: eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu grande tesouro. Irmão, Deus tem que ser o nosso tesouro. Jesus tem que ser o nosso tudo. Se não for assim, está errado. Você não pode correr para longe de Deus para ficar perto do seu marido, para ficar perto do seu filho, para ficar perto do seu neto. Não, se eles estão indo na direção contrária a Deus, eles vão sozinhos, porque eu vou ficar do lado de Jesus, eu vou ficar do lado do Senhor. Glória. Ano de Abraão não é só ano de esperar as bênçãos como Abraão recebeu as bênçãos. Não é ano de esperar a prosperidade como Deus fez Abraão prosperar. Mas é ano de fazer do próprio Senhor o nosso grande tesouro. E Abraão aqui ainda, ele diz ao Senhor: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Versículo 3. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado semente. Eu queria que você visse esses versículos, e preste atenção na conversa de Abraão, que não há ressentimento aqui. É como se Abraão estivesse dizendo para Deus: está bom como está. Não precisa se preocupar em me dar mais nada, porque eu não tenho tanta ambição assim. Irmão, nós podemos receber bênçãos de Deus, mas nós não podemos fazer da bênção o nosso Deus. Nós não podemos fazer das coisas o nosso alvo. Nós não podemos fazer das riquezas a razão. Se Deus te abençoa, mas nada pode ocupar o seu coração, o lugar que pertence só a Ele, o Senhor. E Abraão dá uma demonstração disso. Quando você vê que Abraão era riquíssimo, é porque Deus viu que o coração de Abraão era todo de Deus. O coração de Abraão era todo do Senhor. Abraão amava a Deus. Deus não precisava reter nada. Deus podia abençoar Abraão acima da sua expectativa, porque o coração de Abraão já era todo de Deus. O seu coração pertence a quem, meu irmão? Tem gente que não poderia nem ter filho, porque de repente o filho passa a ser sua consagração. A casa passa a ser o seu deusinho. O seu carro passa a ser o seu deusinho. Com Abraão não era assim, e Abraão não tinha nenhuma ganância, nenhuma ambição, mas ele diz: o que já tenho é suficiente para eu deixar bem o meu servo Eliezer, ele vai ficar bem. E diz a Bíblia que Deus vai anunciar a Abraão e vai dizer para ele: você vai deixar a herança para um nascido de você. Não vai ser o
teu servo, teu criado que vai herdar seus bens. Aí Deus pega Abrão e vai levar ele para olhar as estrelas. Olha o que Deus está fazendo. Deus fala para ele, olha, conta as estrelas. Até hoje os homens não conseguiram contar. Porque hoje tem o telescópio Hubble. Ele aponta para as extremidades do cosmos. E aí se fala, tem galáxia com 100 trilhões de estrelas. Só que aí tem aquelas redes de galáxias, que alguns chamam, tem uns nomes dessas redes, e tem algumas com 100 bilhões de galáxias, com cada galáxia tendo até 100, 150 ou 200 trilhões de estrelas. Só que isso é só uma área do universo que dá para o telescópio alcançar. Mas tem áreas que o telescópio não alcança. E tem estrelas que são bilhões de vezes maior do que a nossa estrela, que é o Sol. O Sol é uma estrela de quinta grandeza, é uma estrela minúscula, chamada estrela anã. A CY Canaris, se não me engano, ela é 2 bilhões de vezes maior do que o nosso Sol. E Deus chega a Abraão e fala, conta as estrelas. E o Senhor falou para Abraão, que é o que ele pensa a respeito dele. E Deus diz, assim será a tua descendência. Ou seja, você não vai conseguir contar. Assim como você não consegue contar as estrelas, você não vai conseguir contar os teus descendentes. Ora, o que vemos nisso aqui? Nós vemos que o que Deus pensa a meu respeito e o que Deus pensa a teu respeito é maior do que você pode conceber. Você não consegue alcançar aquilo que Deus pensou a teu respeito. Abra comigo aí Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 19. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, seja segundo o poder que em nós opera, esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais, ou mais abundantemente além daquilo que pedimos, ou sequer pensamos. Ora, irmãos, Abraão, ele já tinha mais ou menos desenhado uma rota. Ele já tinha pensado numa rota. Qual era a rota? Bom, eu tenho aqui esse clã, tenho uma tribo, um clã, e o meu herdeiro vai ser o meu homem de confiança, o meu mordomo, Eliezer. Ele vai prosseguir com o clã. Ele vai prosseguir com o clã. Quando eu partir, ele ficará responsável pelo clã. Então já estava mais ou menos desenhado na cabeça de Abraão os passos. Será que você desenhou alguma rota para a sua vida? Você já pensou o que vai ser daqui a 5 anos? Daqui a 3 anos? Você já desenhou alguma coisa assim, né? Não, eu vou fazer esse curso, e não é errado, não é pecado não, Deus não censurou Abraão, só Deus mostrou que o pensamento de Deus era mais alto que o dele. Eu vou fazer esse curso, aí eu vou me preparar, ou então eu vou abrir esse negócio, vou começar fazendo assim, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro, ou não, eu vou fazer isso aqui porque eu penso que daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, eu vou chegar nesse ponto. Conversa com a pessoa do lado, se der para conversar aí, pergunta, quais são os seus planos para os próximos 5 anos? Era mais ou menos o que Abraão fez, pastora Miriam. Ele falou o seguinte, olha, está tudo mais ou menos.
Porque Abrão, não tenha dúvida, ele se tornou líder de uma tribo, de um clã. Né? E dentro daquela estrutura da época, daquela organização da sociedade na época, o clã era importante. O clã podia ser clãs numerosos, que depois iam formar nações. Mas eram clãs numerosos. Eles se defendiam, eles se armavam, né? Alguns clãs atacavam outros clãs, e tinha guerras, né? Então, tinha que ter um líder. E Abrão já tinha pensado em tudo. E isso, ele, na conversa com Deus, você vê, Abrão não está ressentido, Abrão não está amargurado, ele só fala para o Senhor: tu não me tens dado semente. Está escrito lá, ele só citou para Deus um fato: tu não me tens dado semente. E eu já pensei: fica tranquilo, Senhor, já pensei na solução, não precisa se preocupar com isso não, porque eu já coloquei meu servo Damasceno, Eliezer, vai ser o meu herdeiro, eu vou passar o clã para ele, ele vai, se eu for antes da minha esposa, ele cuida dela, se ela for antes, não tem problema, o clã vai prosseguir. Será que você também fez mais ou menos um desenho aí? Daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, será que alguém na galeria fez um desenho? Pensou? Estamos no ano de Abraão. Estamos no ano de Abraão. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia! Glória a Deus. Vou ler de novo. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. Isso lembra Abraão, meu irmão. São as que Deus preparou para os que o amam. Lembra que nós começamos dizendo o seguinte: Deus tem que ser o seu grande amor, Jesus tem que ser a sua grande descoberta, Jesus tem que ser a sua grande paixão. E não é que você está cobiçando coisas, com ganância em coisas, não é que você está fissurado querendo adquirir coisas, mas a Bíblia fala que Deus preparou coisas para os que o amam. Primeiro você ama a Deus, e você passa pelo processo de Deus. Deus tem um processo para a minha vida, Deus tem um processo para a sua vida, Deus tem uma caminhada para traçar conosco, Deus tem etapas para percorrer com cada um de nós. A Bíblia diz em Hebreus 12: corramos a carreira que nos está proposta. Cada um de nós tem uma carreira proposta por Deus, tem etapas que você vai percorrer, e se você atrasar o relógio, atrasar a agenda, é você que não está cumprindo as etapas que Deus quer que você cumpra. Deus não vai pegar Jacó e vai transformá-lo em Israel de uma hora para outra. Ele vai passar por um processo até chegar no Val de Jaboque. E quando ele chega no Val de Jaboque, o Senhor vai abençoá-lo. E disse: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Tu não te chamarás mais Jacó, porque o teu nome agora será Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu te dou a terra das tuas peregrinações. Eu vou te dar a terra que prometi a Abraão teu pai, a Isaque teu pai. Mas Jacó passa pelo processo de Deus. Nós também temos uma carreira proposta. Nós temos etapas que vamos cumprindo ao longo da nossa caminhada com Jesus. Por isso que eu quero dizer a todos os presentes e aos que estão me assistindo: não demora a aceitar Jesus, começa logo. Pastor, qual é a idade ideal para aceitar Jesus como Salvador? Assim que o seu entendimento alcançar o nível da compreensão, é hora de aceitar Jesus. É hora de dar a vida a Jesus. É hora de conhecer a Cristo. Por quê? Porque nós temos uma caminhada e Deus tem pressa. E Deus vai fazer você passar pelas etapas.
E é assim que Deus trabalhou com Abraão. Ele vai se chamar Abraão, pai de uma multidão de nações. E Deus corrige a perspectiva de Abraão. Deus corrige o olhar de Abraão. Deus mostra para ele, olha, os teus caminhos não são os meus caminhos. Você traçou tudo muito bem. Você fez um plano muito bem desenhado. Mas esses não são os meus planos a teu respeito. Esses não são os meus caminhos para você. E olha como Deus responde a Abraão. Versículo 4, eis que veio a palavra do Senhor a ele, este não será o teu herdeiro, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Glória a Deus. Meus irmãos, quando você pega essa expressão de Deus, você tem o cumprimento imediato e você tem o cumprimento imediato. O cumprimento imediato é Isaac, que em figura será inclusive oferecido em sacrifício, tipologicamente, falando de um sacrifício perfeito que viria 1.500, 1.600 anos à frente. Mas o cumprimento imediato, ou seja, o cumprimento a longo prazo, sob a perspectiva de Abraão, quando Deus diz, o nascido de ti será o teu herdeiro. Vocês sabem que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Então o cumprimento imediato chama-se Jesus de Nazaré. Enquanto Abraão pensava que o seu herdeiro ia ser Eliezer, de um espaço de terra que ele já garantiu, conquista para o clã, Deus estava falando para ele, que o herdeiro dele é um outro, que iria aparecer, que seria gerado dele, viria dele, e que será o herdeiro de tudo, herdeiro de todas as promessas, herdeiro de todas as coisas. Então a mente de Abraão, por mais que Abraão fosse um homem especial, por mais que Abraão conhecesse a Deus e amasse a Deus, mas ainda assim ele não poderia ter a mente de Deus, no sentido de compreender como Deus compreende, ou pensar como Deus pensa, ou pensar sobre aquilo que Deus idealizou para ele. Deus pensou algo muito alto para Abraão. Deus estava falando de que haveria um que nasceria da descendência de Abraão, da descendência de Davi, e que esse seria o verdadeiro herdeiro. O Senhor diz assim, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse é aquele que de ti será gerado, cumprimento imediato, Isaac. Mas um olhar mais profundo, Paulo diz isso, quando Paulo diz, que quando falava de uma descendência, falava de um. E que um é esse que viria? Chama-se Jesus. Deus estava falando para Abraão de coisas muito altas, de coisas muito gloriosas, de coisas muito acima da capacidade de Abraão de alcançar naquele momento, mas ele creu, e diz a Bíblia que creu Abraão no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça, é o que está no versículo 6, creu Abraão no Senhor, Deus se agradou no fato de Abraão ter crido naquilo que Deus falou de coisas distantes, Deus falou de coisas gloriosas, Deus falou de coisas acima daquilo que Abraão esperava. Haveria um que seria gerado, e esse será o verdadeiro herdeiro, esse seria o herdeiro. Glória a Deus. E se você olhar o capítulo 17, versículo 7, diz assim, estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua
tua semente. Essa tua semente, Paulo identifica, é Jesus. A tua semente é aquele que viria lá na frente. E depois ele diz: depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. No versículo 19, disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Meu irmão, Deus estava falando de coisas muito altas. Deus estava falando de aliança muito maior do que o que Abraão pensava naquele momento. Eu quero dizer com isso que, meu irmão, Deus sempre pensa mais alto do que nós. Deus sempre pensa algo maior para nós mesmos do que nós podemos imaginar. O que precisamos aprender é ser amigos de Deus, ouvir a sua voz e seguir os seus caminhos e crer nele, crer naquilo que ele falou, porque o que ele falou e pensou a teu respeito é maior do que você está pensando. Glória a Deus. Quando foi dito aqui pelo nosso reverendo, esse ano será o ano de Abraão, o que essa expressão ano de Abraão traz à sua mente? Será que só trouxe nos seus pensamentos que você vai prosperar financeiramente, que você vai receber determinadas vitórias em certos aspectos da sua vida? Eu diria que ser o ano de Abraão, precisamos pedir: ó Deus, me ajude a ver como o Senhor vê, porque é algo certamente muito mais alto que isso, muito mais glorioso que isso. É experimentar mais de Deus, é ser mais cheio do Espírito Santo, é amar mais o Senhor, é ver mais a glória de Deus, é ouvir a sua voz. Deus disse a Abraão: anda na minha presença, andar na presença de Deus e ser perfeito. Alguém ecoou lá, eu não sei quem, mas ecoou. E ser perfeito é experimentar a santificação, é experimentar mais da pessoa do Espírito Santo, é experimentar mais da paz que excede todo entendimento, é ver o Senhor agindo na sua vida, agindo por você, e agindo com você, e agindo na sua vida. Isso que significa ver o ano de Abraão com mais amplitude. E é evidente a expectativa de vitórias, a expectativa de bênção, sim, por que não? Mas não podemos nos limitar, não podemos ter uma visão míope dessa realidade do ano de Abraão, e sim dizer: ó Deus, eu quero neste ano ser amigo de Deus, eu quero neste ano ouvir a voz de Deus, eu quero neste ano me aproximar mais do Senhor, eu quero neste ano enfrentar os exércitos inimigos, tendo Deus como meu companheiro na batalha. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando você veio e deu a sua vida a Jesus, primeiro impacto imediato, os seus pecados foram perdoados, o fardo que você carregava caiu por terra. Jesus te lavou, Jesus te santificou, Jesus te vestiu de vestes de salvação. Glória a Deus. Este é o primeiro impacto imediato em toda pessoa quando ela aceita Jesus como Salvador. Se tem alguém me ouvindo e ainda não deu sua vida a Jesus, eu quero te dizer: aceite a Jesus Cristo como seu Salvador. Pare de ver Jesus apenas como um líder famoso, pare de ver Jesus apenas como uma grande influência na humanidade, mas veja Jesus como a Bíblia o identifica e como o Espírito Santo revela. Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Messias prometido para Israel, Ele é a refulgente estrela da manhã, Ele é o lírio dos
vales, a rosa de Saron. Ele é o martelo que esmiuça a penha. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Deus eterno, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse Jesus é o verbo que se fez carne. Esse Jesus é o Salvador das nações. Ele é o desejado dos povos. Ele é a esperança de Israel. Quando você crê nessas coisas, a Bíblia diz, Jesus fala assim: quem crê em mim, mas não é crer em mim como os homens aí estão falando, mas quem crê em mim como diz as Escrituras. Não é pensar em Jesus como os homens aí fora, alguns arrogantes, inteligentes, eles querem desenhar um Jesus que não é o Jesus que a Bíblia revela. Esse Jesus que eles querem, que eles apresentam, não é o meu Jesus. Esse eu não quero. O meu Jesus é esse que a Bíblia revela. E Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Aleluia! Eu creio nesse Jesus desta forma. É importante saber que a salvação ou a perdição eterna depende da sua perspectiva em relação a Deus, em relação a Cristo, em relação ao Espírito Santo. Se errares na maneira de ver essas verdades, você está perdido. Elas são determinantes para a salvação. Jesus perguntou aos discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E alguém disse: Senhor, dizem que tu és Elias, outros que és Jeremias, ou algum dos profetas que se levantou. E Jesus disse a eles: mas vós quem dizeis que eu sou? Pedro se lança na frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daí vem a resposta do Salvador. Ele diz: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai Celestial soprou na tua boca. E eu digo a verdade, alguma coisa a você: tu és Pedro, mas sob esta pedra, sob este fundamento, edificarei a minha igreja. A igreja verdadeira é aquela que vê Jesus na sua verdadeira identidade. É aquela que percebe Jesus como de fato Ele é. Essa é a igreja verdadeira. Então, impacto imediato: seus pecados são perdoados. Seu nome é escrito no livro da vida. Você é vestido de veste de salvação. Só que Deus agora tem uma carreira proposta para você. Porque não para aí, entendeu? Não para aí. Não para. Nós somos como, aos olhos de Deus, nós somos como luzeiros no mundo. Deus, quando olha para esse mundo, Deus vê um mundo apodrecendo. Precisamos entender a linguagem divina, a linguagem que Deus usa para tentar nos mostrar e fazer ver como Ele vê. Deus fala que o mundo se corrompe. Deus está falando da corrupção do mundo. Ele está falando que o mundo está fétido. O pecado traz a Deus a mesma repulsa que uma pessoa pode ter quando está perto de um cadáver em estado de decomposição, em putrefação. Deus, quando vê esse mundo, Ele sente o odor insuportável do pecado. Deus vê a escuridão, densas trevas, no mundo perdido, o mundo que o rejeita, o mundo que o quer afastar, o mundo que não lhe quer. E Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Mas essa é a verdade como Deus percebe este mundo. Jesus chama essa época, Ele diz geração perversa, geração má,
Jesus chama geração adúltera, geração pervertida. Jesus fala de escuridão, é como o mundo é aos olhos de Deus. Mas Ele te salvou, Ele te lavou, Ele te vestiu de veste de salvação. E agora quando você anda no mundo, é quando Deus quando vê a gente andando para lá e para cá, Jesus diz: vós sois a candeia, vós sois a luz do mundo, vós sois luzeiros do mundo. Deus quando olha e vê, Ele vê a gente como troféu, andando para lá e para cá, está carregando a luz de Deus, refletindo a glória de Deus. O que Deus pensa a meu respeito, o que Deus pensa a seu respeito, é muito mais alto do que você tem pensado, meu irmão. É muito mais do que simplesmente vencer uma enfermidade, vencer uma dificuldade financeira, um desemprego ou qualquer outra coisa. É muito mais que isso. Deus quer revelar a sua glória na sua vida, seja pela vida, seja pela morte. Ele quer se revelar glorioso na sua vida. O que Deus pensou para Abraão é muito mais alto do que ele podia imaginar. Hoje olhamos para trás e dizemos: Abraão, pai da fé. E Deus torna o nome de Abraão um nome famoso. Depois Deus pega também o nome de Davi e torna o nome de Davi grande. Deus fala: eu farei o teu nome grande. Pensa que Deus, esses homens, pastor, eles se aproximaram de Deus porque eles queriam ser grandes. Não, eles se aproximaram de Deus porque eles amaram a Deus. Eles amaram a Deus. Quanto mais você ama a Deus, quanto mais você se rende a Deus, quanto mais quebrantado você se torna diante de Deus. Você não pode imaginar o que Deus vai fazer com você. Entende? Você não pode nem cogitar. Onde você vai estar daqui a 5 anos? Jesus não vier antes, né? 10 anos, 15 anos. Eu não sei. Eu só sei se você amar a Deus. E você pegar o ano de Abraão. É o ano de Abraão. Ou seja, é o ano de ser mais apaixonado pelo Senhor. É o ano de ser mais amigo de Deus. Abraão, o reverendo prega aqui, diz, é o homem dos altares. Homem dos altares. Tem gente que é crente, é salvo, mas não faz nem oração, não lê a Bíblia, não para diante de Deus. Essas pessoas, elas interpretam que meditar na Bíblia é coisa para o pastor. Não, o pastor também, mas a palavra de Deus é o pão que mata a fome espiritual. Você precisa meditar nas Escrituras. Você vai ler na Bíblia que havia homens cheios do Espírito Santo que eles não eram nada, eles depois viraram diáconos. Diz que homens poderosos nas Escrituras. Homens poderosos nas Escrituras. O que é ser poderoso na Escritura, pastor? A mente do crente tem que estar permeada das Escrituras. O reverendo fala, pensar biblicamente. Ou seja, você para tudo, você pensa, o código de Deus aparece para tudo. Há uma situação envolvendo você no seu trabalho, envolvendo situações qualquer. O código de Deus está dominando a sua estrutura de pensamento. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E continua: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus para as vossas vidas. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Então, a mente de Deus. Então, ano de Abraão, né? Agora vamos experimentar sim coisas tremendas de Deus. Pastor, posso experimentar provisão de Deus? Abraão experimentou, por que você não vai experimentar? Vai experimentar?
posso experimentar, pastor, vitórias. Você vai, é um ano de Abraão, vamos tomar posse disso tudo. Mas vamos ter uma visão mais ampla.